Nós tivemos uma semana de algumas decisões, inclusive na esfera da disputa à presidência e com desistências, né? O Janones saindo da disputa para já declarar o seu apoio ao candidato, né, o presidente e ex-presidente Lula, outras decisões também se fundamentando, a questão do MDB, ainda há uma certa divisão, né, no caso do apoio a Simone Tebet. Como é que vocês estão vendo? Vamos começar pelo cenário nacional aí, a disputa à presidência nesse momento. Por favor, Ítalo. Bom, esse movimento de pré-candidatos que vão desistindo e vão declarando apoio a um candidato ao outro, é natural, já é de se esperar. Em geral, as candidaturas, as eleições para executivo, em qualquer instância, elas costumam se polarizar mesmo, isso é absolutamente natural, absolutamente já previsível já. A gente vem aqui já caminhando já para as pesquisas eleitorais aproximando, né, o Lula ainda está na frente da maioria das pesquisas, né, mas há uma aproximação do candidato do Bolsonaro, o que também já era de se esperar, né? A gente já estava prevendo isso já acontecer. Existem alguns problemas metodológicos em relação, aí eu falo como cientista social, né? Não como pré-candidato. Existem alguns problemas metodológicos em relação a algumas pesquisas aí. Por exemplo, vou dar só para citar um exemplo aqui, né? O Datafolha, ele costuma fazer muitas pesquisas, ele dá um peso desproporcional aos grandes centros urbanos, ele não privilegia muito o interior dos estados, o que acaba, sociologicamente falando, isso acaba dando uma distorção, uma pequena ou grande distorção, né, no resultado final, né? Mas, enfim, eu acho que a coisa está caminhando para uma polarização mesmo, como já disse, é absolutamente previsível. Sérgio, por favor. Eu vi notícias ainda agora de manhã e fico feliz com ela de que o maior número de partidos políticos acabaram indicando seu apoio ao ex-presidente Lula. Portanto, isso significa um maior tempo na TV, que vai permitir, inclusive, demonstrar, tornar e relembrar realmente que a forma de administrar, buscando diminuir as desigualdades sociais e criando programas sociais que atendam a maioria da população, me deixa muito feliz, seja por estar na primeira colocação das indicações de cada cidadão, seja pelo número de partidos e que seja realmente um bom número de deputados federais e senadores que tenham realmente muito compromisso em mudar as profundas desigualdades de 500 anos que esse país vive. O Ítalo comentou a respeito da questão das pesquisas, não é? Elas vêm sendo muito questionadas. Qual é a sua avaliação, Sérgio, a respeito de pesquisas de intenção de voto nesse momento? Eu prefiro realmente esperar o dia 2 de outubro, Carla. Certo? Os dois. Obrigado. Você também, Ítalo, prefere esperar? Lógico. Nós temos aqui um consenso, então, em relação às pesquisas? Porque existe um dado em relação às pesquisas, né? Que a grande mídia pouco noticia, né? Em geral, essas pesquisas elas também, né, fazem algumas perguntas sobre o grau de engajamento, ou seja, qual é a possibilidade da pessoa de fato ir votar. Então, muitas vezes a intenção de voto não se traduz na pesquisa, porque chega no dia 2, um candidato ele pode ter até mais intenção de voto, mas ele não tem tanto engajamento. Então, ele não empolga tanto quanto o outro. Então, mais pessoas vão votar no outro. Isso pode acontecer. Então, algumas distorções podem acontecer nesse ínterim. Pois não, Sérgio? Eu fico assim, leio várias delas, certo? Mas eu fico com uma sensação interessante de que nos segmentos mais pobres da população, que ganham até por volta de um salário mínimo, 2 salários mínimos, a intenção de voto é extremamente majoritária para o presidente Lula, relembrando, portanto, a necessidade de que há realmente os que mais precisam de ajuda. A votação esmagadora no Nordeste, que é uma região que historicamente sempre foi deixada de lado pelas suas dificuldades econômicas, também demonstram que há que construir-se um sentimento de nacionalidade brasileira. A nação Brasil, do qual todos nós fazemos parte, precisamos realmente estarmos juntos. Então, seja no Nordeste, seja nos segmentos de mais baixa renda, há um grande sentimento de esperança nisso, que eu espero que se concretize realmente, seja com a eleição do presidente que nós apoiamos,
seja principalmente com um grupo bem grande no Congresso Nacional que represente realmente essas dificuldades e essas necessidades de todo o povo brasileiro. Eu ia perguntar sobre isso também. Nesse momento, então, a preocupação maior seria em convencer esse eleitor a comparecer às urnas em 2 de outubro? Sem dúvida, porque no Brasil o voto ele é obrigatório, mas é como se não fosse, né? Principalmente nos grandes centros, é um cálculo racional que é muito simples de fazer, né? Quanto é que custa para você justificar o voto? Acho que é R$2,50, né, professor? R$4. R$4. Quanto é que custa para o sujeito ir da sua região até a zona eleitoral em que ele vota? Provavelmente ele vai gastar mais do que isso em termos de ônibus, em termos de condução, se não tiver um carro. Se tiver um carro, então vai botar no ponto do lápis a gasolina, né? Então, nos grandes centros, é mais a taxa de abstenção costuma ser maior mesmo, né? Então, de fato, ter engajamento, né? Fazer com que a sua intenção de voto se transforme em voto, né? É um esforço muito grande. Eu considero que há exemplo que aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia e também na Argentina, ante o avanço de certos segmentos de interesses do que a gente chama de extrema-direita no mundo, em que pese a guerra da Ucrânia e outros problemas sérios que o mundo vive, e o procedimento do avanço do que o pessoal chama de fascismo, nazismo, eis que os candidatos desses segmentos acabaram provocando que grande parcela da população que antes tinha um nível muito alto de abstinência nesses países, foram votar expressando realmente de que esse não é o melhor caminho para o conjunto da sociedade. Centralizar o processo dos sentimentos, dos interesses de uma pequena elite, em contrapartida aos sentimentos e às necessidades da grande maioria da população, seja da Argentina, do Chile ou na Colômbia, que realmente os níveis, quem virou a eleição foram exatamente aqueles que antes poderiam não estar votando e foram votar, porque acreditaram num caminho. E eu fico feliz realmente da eleição que aconteceu na Bolívia, no Chile, na Colômbia. Ítalo, você acredita que nós teremos aí um índice mais baixo de abstenção dessa vez? Em 2018 foi muito alto, né? Sim, em 2018 foi muito alto. Não tenho essa certeza, cara, não tenho essa certeza, sinceramente, né? A gente vê... mas enfim, pode ser uma eleição polarizada, ela costuma ter um índice um pouco menor de abstenção, de fato, né? Porque ambos os candidatos capitalizam em cima do medo do outro, né? Então, de fato, né, acho que pode ser que tenha um índice um pouco maior de participação, realmente. Pessoalmente, você é a favor ou contra o voto obrigatório? Eu sou contra, sinceramente. Pessoalmente eu sou contra, porque ainda mais na situação brasileira, que eu acho que é para inglês ver, né? Como eu acabei de dizer, né? Você tem aí para você fazer a sua justificativa, você paga R$4, né? Para fazer a justificativa. Eu acho que a participação ela tem que ser uma obrigação, mas uma obrigação moral. Obrigação moral do cidadão. E é importante destacar, a não participação também é uma posição legítima, né? Então, acho que a abstenção também, acho que talvez o professor concorde comigo, né, que o cidadão se recusar a votar tem que ser incluído, né, no rol de direitos. É uma manifestação política É uma manifestação política legítima, né? Você dizer assim, olha, nenhum desses candidatos que estão aí me representa de maneira nenhuma, eu me recuso a votar simplesmente, né? Acho que é uma manifestação legítima, né? Se é uma manifestação, digamos, politicamente sábia, né? Ou se você tem... mas eu acho que aí é parte da educação política de um povo, você saber explicar o que é a importância dessa manifestação, da manifestação do voto na urna, né? Mas você fazer uma lei em que obriga, né? Eu acho que enfim, acho que é mais um pouco ultrapassado, sinceramente. Qual a sua análise, Sérgio, sobre o voto obrigatório? Na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, e em todos os lugares, eu defendi o voto facultativo aos 16 anos. Porque eu sempre dizia, esse Brasil é muito mais de vocês, jovens, do que meu, que me aproxima mais de uma idade mais avançada. Portanto, a forma como se dirige um país é interesse de todos, mas principalmente dos mais jovens, que precisam de políticas públicas de geração de emprego, de educação, de saúde. Portanto, eu considero que, como todo mundo, ainda mais agora com a internet, em que todo mundo quer dar sua opinião e tem razão,
certo? Eu também sinto de que não adianta realmente se abster de votar para depois reclamar da situação do rumo que o país leva. Portanto, eu considero que se preocupar com a política faz saúde, a política faz educação, a política faz cultura, a política faz segurança. É na política que se decide as leis. Portanto, não adianta reclamar contra a lei quando você não se posicionou de que forma ela poderia ser feita e melhor para todo mundo. Portanto, eu considero de que a multa de R$ 4 a R$ 5 que cada cidadão tem é uma opção realmente de dizer, eu pago isso e simplesmente me abstenho de votar. É muito barato o direito de não votar, mas que realmente todos deveriam se preocupar com a política, que é a principal arte das artes, muitas das vezes mal feita, mas principalmente eu estimulo que todo mundo se preocupe com seus destinos, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. É bom votar, é bom se preocupar que nenhum homem, mesmo os gregos diziam, os antigos gregos da democracia ateniense diziam que nenhum homem é um homem só. O homem é um ser político. Ele vive na sociedade, ele vive na comunidade e, portanto, tem que se preocupar com os destinos da sua comunidade. O Sérgio fez um alerta até em relação ao Congresso Nacional. A gente percebe que nesse momento aí daqui a pouquinho já estaremos aí com a campanha eleitoral nas ruas, há uma polarização em torno da disputa à presidência, também ao governo de São Paulo, muito disputado, vários nomes se lançando. Isso acaba tirando um pouco o foco da discussão em relação à eleição de deputados estaduais, deputados federais, senadores, e realmente é o Congresso que vai ter um papel importantíssimo aí na definição dos rumos que o Brasil vai tomar. O Ítalo está lançando o seu nome à Câmara dos Deputados. Você percebe esse foco na questão do executivo, e o legislativo acaba ficando um pouco de lado? As pessoas ainda não pararam para analisar os candidatos a deputado, isso acaba ficando um pouco em segundo plano, Ítalo? Não só em relação ao executivo, em detrimento do legislativo, mas em executivo federal em detrimento do executivo estadual, por exemplo, né? Nós temos uma taxa de definição de voto muito pequena nesse momento para o executivo federal, para o executivo estadual, por exemplo, né? Então, de novo, cara, eu acho que é natural, né, que as pessoas elas tenham a preocupação seja mais explícita, né, em relação ao Executivo Nacional. Bom, como ele é uma eleição que vai abarcar o país inteiro, né? Então é a única eleição, na verdade, do Executivo Nacional, a única eleição em que o candidato ele faz campanha no país inteiro, né? Tanto o Câmara dos Deputados quanto o senador ele faz campanha só no seu estado de origem. É natural, por exemplo, que a mídia dê mais ênfase para isso, é natural que isso tenha mais tempo de TV, mais tempo de fala em relação aos jornais, né? Então, é natural que isso aí acabe ocupando o imaginário da população de maneira talvez desigual. O que é preciso fazer, né, eu acho que é preciso conscientizar a população, né, dos papéis, né? Eu acho que de uns anos para cá, cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância que tem os outros cargos, né? Não só o presidente. Então você tem um pouco mais de percepção em relação ao papel da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, né? Há pouco tempo atrás, acho que há 10 anos atrás, professor, acho que ninguém sabia o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia você sai na rua, você tem já pessoas que sabem o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem aí realmente uma percepção um pouco mais apurada do que acontece em termos de política. Eu acho que é um caminho natural, né? Como eu acabei de dizer, eu acho que é você se preocupar em relação ao executivo, o executivo federal, né, em primeiro lugar, e daí para baixo você começar a se preocupar com o restante, né? O que não pode é as pessoas de fato decidirem na hora, né? Então é preciso conscientizá-las também. Sérgio, você que ocupou cadeira na Câmara Municipal foram quantos mandatos? 4 mandatos, 16 anos como vereador de Rio Claro. Qual que é a sua análise? Fiz um bom trabalho para o Rio Claro. E qual que é a sua análise em relação a essa falta de atenção ao Congresso, que acaba depois tendo um papel determinante nos rumos aqui do país? Então, dependendo do presidente que é eleito e dos interesses que o elegem, não é?
E aqui eu faço um pequeno parêntese, que na verdade em qualquer parte do mundo os interesses acabam financiando a eleição deste ou daquele candidato. Portanto, eu não chamo de propina se a campanha de um candidato recebeu ajuda financeira de um grupo econômico, como é nos Estados Unidos. Ou como nós vamos ver agora nas notícias dos jornais, dos grandes jornais, quanto cada grupo contribuiu com o seu candidato, certo? Então, isso não é propina, é realmente ver o que mais lhe interessa. E, de repente, na eleição passada, eis que se elegeu um presidente e um congresso que, na verdade, fez o quê? Fez a reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores, fez a reforma da Previdência, tirando direitos das pessoas se aposentarem com o mínimo de dignidade, e a partir daí, aprovado as propostas de emendas na Constituição, isso acabou sendo levado para onde? Para a Assembleia Legislativa de cada estado. Aqui, no estado de São Paulo, com a eleição do Dória, do grupo Bolsodória, eis que, de repente, nós, aposentados, e eu faz pouco tempo, mas todos os aposentados do governo do Estado, que foram trabalhadores, principalmente na área da educação, e de todas as áreas de funcionários do Estado, estaduais, estamos tirando assim em vez de 11% que eram pagos para a SPPrev, agora é 14%, 16%, 17%, que para muita gente faz dificuldade de comprar até remédio de sobrevivência. A exemplo do que aconteceu no Chile, onde a Previdência foi tão mal feita e tão diminuindo os direitos dos trabalhadores, de que no Chile muitas famílias, não se fala muito disso, eu gosto de ler e estudar, muitas pessoas idosas acabaram suicidando, marido e mulher, porque o dinheiro que recebiam da Previdência não permitia sequer comprar os alimentos ou o remédio para suas necessidades. E se recusavam a deixar essa dívida para com seus filhos. Então preferiam, pela idade, pela vida, ir embora antes do tempo. Não é isso que a gente quer para o povo brasileiro. A gente quer dignidade de vida. Portanto, o que se aprova no Congresso Nacional, com quem a gente elege, depois é repetida nos estados, e eu participei aqui de Rio Claro, da elaboração e criação do Instituto de Previdência de Rio Claro. Hoje, porque também foi uma decisão do Congresso Nacional que cada município tivesse sua própria instituição de previdência e que merece e deve ser profundamente fiscalizado dos seus devidos investimentos, para que não ocorra, como aconteceu logo no início do nosso instituto, desvios e compras recebendo propina para poder investir parte dos recursos, que são volumosos, são de milhões que arrecada a cada mês dos nossos funcionários municipais, acabou levando para quê? Para um fundo que pagava um determinado valor e depois tinha um spread, que é uma taxa que a gente chamaria de satisfação para quem realmente tomou essa decisão. Então há que se fazer realmente reformas, mas com profunda participação e respeito ao povo que paga seus impostos. A gente vai a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Sérgio Desiderá, o Ítalo Lorenzon, nesse JC nas eleições. Rapidinho. Jovem Pan, eleições 2022. 8h50, voltando aqui com o nosso JC nas eleições, nosso debate semanal sobre política aqui no Jornal da Manhã. Hoje nós estamos conversando com o Ítalo Lorenzon, o Ítalo que é pré-candidato a deputado federal pelo PTB, e também com o ex-vereador do PT, Sérgio Desiderá. Temos as perguntas, já os comentários dos ouvintes. Vou começar aqui pelo Alexandre. Queria saber se o Petrolão, o Mensalão e as grandes obras fora do país vão continuar. Favorito. Acho que é o que se espera se por acaso o Lula seja eleito, né? Nós tivemos aí grandes escândalos de corrupção durante o governo Lula, né? Nós tivemos o Mensalão, que na minha opinião não foi só um escândalo de corrupção, foi uma tentativa de golpe de Estado que ocorreu, uma tentativa de controlar o Congresso, fazer com que a democracia continuasse operando, mas fosse uma roda girada em falso, né? Ela fosse aí apenas uma formalidade, né? E que, na verdade, quem mandasse no Congresso seria o Executivo a partir daí, né? Então, na minha opinião, isso foi uma tentativa de subverter a democracia. Não foi apenas uma forma de você corromper, de você roubar dinheiro, né? Embora muito dinheiro tivesse sido de fato roubado, né? Petrolão é a mesma coisa. Nós tivemos uma petroleira que quase foi quebrada, só não foi quebrada porque ela foi socorrida pelo Estado. Você veja só, ela deixou quase R$1 trilhão de fundo perdido,
né? Nós perdemos quase R$1 trilhão por conta desse processo todo. Não é só a incompetência, não é só uma administração, né? Tem no mercado financeiro a gente costuma brincar, né? Que é o seguinte, o melhor negócio do mundo é uma petroleira. O segundo melhor é uma petroleira mal administrada, né? E mesmo assim conseguiram quase quebrar uma petroleira. Tivemos também o BNDES, tivemos o Porto de Mariel, tivemos metrô na Venezuela, dinheiro que a gente nunca mais vai ouvir falar. Eram tudo isso foi dinheiro que foi mandado para lá. Por quê? Porque eram de partidos ditatoriais, né? O PSUV, ditador Maduro, ditador Chávez, né? Cuba, não precisa nem falar, uma ditadura comunista, né? Que eram aliados do PT através do Foro de São Paulo, né? Tudo isso a gente pode esperar que vai voltar a acontecer caso o Lula seja eleito. Sérgio, qual a sua análise em relação à pergunta do Alexandre sobre Petrolão, Mensalão e obras fora do país? Toda moeda tem dois lados, não é isso? O cara e a coroa. Com relação ao Mensalão ou a Petrolão, nós podemos ver a sua revisão e restauração nos últimos tempos com o orçamento secreto, muito maior do que se gastou no Mensalão e do Petrolão. Ou seja, são 20, 30 bilhões de reais do orçamento nacional distribuído para atender os interesses desse ou daquele candidato que apoiam e que impediram os mais de 120 pedidos de votação de impeachment do atual presidente. Portanto, o orçamento secreto é parte da revisão, dependendo, portanto, de quem é que se elege desse dito centrão, que o presidente disse que estaria longe dele, mas que acabou se juntando a ele. Com relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o pessoal cita muito a questão da Venezuela, de Cuba ou de Angola, acusando de que algumas ditaduras. Na verdade, o BNDES financiou obras de empresas brasileiras em 34 países. É só acessar o bnds.org.br e ver que foram 34 países do mundo em que o BNDES financiou, e principalmente o primeiro país a receber obras de empreiteiras brasileiras que ganharam licitações para a construção de metrô, pontes, rodovias, barragens, aeroportos, portos. O primeiro colocado foi os Estados Unidos. O maior investimento, as maiores despesas com investimento foram nos Estados Unidos, o que fez com que empresas brasileiras desenvolvessem tecnologia, emprego no Brasil, porque é assim que se faz. Hoje o aeroporto de Salvador, que foi comprado por uma empresa portuguesa, quem reformou e reconstruiu o aeroporto de Salvador é uma empresa portuguesa. A grande indústria de papel celulose, uma de Três Lagoas, uma das maiores do mundo, que era de capital da Odebrecht, hoje foi vendida por força dos interesses econômicos para um grupo chileno, Arauco. A Odebrecht tinha 245 mil trabalhadores, hoje não tem 40 mil. Ou seja, esse processo de construção e de investimento em 34 países do mundo permitiu que, além de fornecer emprego no Brasil, tecnologia e todo o equipamento que era vendido para essas empresas siderúrgicas, das pontes, das barragens, além de tecnologia, gerava emprego no Brasil. Ao destruir esse processo, é o que nós estamos assistindo hoje, milhões de trabalhadores desempregados. A Petrobras, eu não sei até onde vai essa história de propina, de coisa assim, mas a Petrobras tinha investimento em construção de navios, da reconstrução da indústria naval brasileira que foi destruída. Ela tem os gasodutos, os oleodutos e, portanto, todas as empresas que a Petrobras, como empresa estatal estratégica para desenvolver o Brasil. E, na verdade, isso que aconteceu o quê? Gerou desemprego no Brasil e, principalmente, eu nem sei que nós vamos viver no próximo mandato sem a Petrobras, que com o governo Temer, ao criar a PIP, programa paridade de participação do preço do petróleo, né? Ele hoje faz o quê? A Petrobras tornou-se a maior empresa pagadora de dividendos do mundo. Ela só não é a primeira porque a empresa da Arábia paga 23 bilhões de dólares de dividendos. A Petrobras vai pagar nesse ano 17 bilhões só no segundo trimestre deste ano. E, portanto, isso é o quê? Dinheiro de quem? Dinheiro do petróleo, que ao invés de pagar o preço do petróleo do pré-sal brasileiro descoberto no governo Lula,
esse preço do petróleo custa cerca de $60, $65 a extração no Brasil, refinar no Brasil e depois transferir para quê? Para empresas internacionais, a preço de $120 o barril, você paga, portanto a Petrobras tem lucro no preço menor do barril, no valor do refino e na distribuição dessa gasolina, desse combustível a preço de mercado internacional, quando seria muito mais barato o petróleo brasileiro. E, portanto, nós pagaremos os lucros. Todas as empresas, tem uma lista das grandes empresas petroleiras do mundo, pagam cerca de, ano passado, pagaram de 4 a 8 bilhões de dólares de investimento de dividendos para os seus acionistas. A Petrobras pagou 17 bilhões de dólares para os seus acionistas. Nós somos a segunda pagadora de dividendos, a custo de quê? Do preço do óleo diesel, do preço da gasolina, do preço que se paga aqui no Brasil, aumentando ainda mais o custo dos transportes e a geração do que? Aumentando a inflação, o preço dos alimentos. Está realmente desemprego, paridade do petróleo internacional, lucro para poucos e prejuízo para muitos. Não é esse o caminho que nós queremos. O nosso tempo está terminando, por favor. Vamos lá, né? Sobre o chamado orçamento secreto, o RP9. Né? Primeiro, não é secreto. Se você entrar no Ministério do Planejamento, você vê a discricionalidade aí dos gastos. Tá? Segundo, ele não foi feito pelo governo federal. Ele foi aprovado pelo Congresso, o governo federal vetou e o Congresso derrubou o veto. Tá? E terceiro, mais importante, não era dinheiro roubado. Né? Acho que é a principal diferença entre orçamento secreto e mensalão. Tá? Um comentário rápido? Pois não, desculpa. Não, ele falou vários pontos aqui, eu vou passar para o professor, ele pode concluir. O problema do BNDES, né? O problema do BNDES, pessoal, não é ele fazer obra no exterior. Obra no exterior faz todo sentido. O problema é você emprestar a fundo perdido. Nós emprestamos para Cuba e recebemos charuto como garantia. Nós emprestamos para Venezuela e o Tesouro Nacional ficou como credor, ou seja, é aquela coisa, você me empresta o dinheiro e se eu não pagar, você paga a si mesma. Né? Quer dizer, não tem fiador nessa história toda. O fiador era o próprio povo brasileiro. Óbvio, tomamos calote, óbvio, perdemos dinheiro. Né? O Venezuela nunca vai pagar, Cuba nunca vai pagar esse dinheiro. Nós perdemos esse dinheiro, foi entregue de fato para os aliados do PT. Agora, o desemprego, né? Nós estamos hoje com 9,6% de desemprego, né? Nós estamos com menos desemprego do que nós tínhamos no governo Dilma, em 2015, né? Quando nós tivemos, não tínhamos pandemia, não tínhamos guerra na Rússia, na Ucrânia, ou seja, o governo PT, o governo da Dilma foi pior do que uma pandemia, uma guerra juntos. Tá certo? E finalizando, né? O professor falou aqui sobre a questão do. Não vou falar sobre a Petrobras, vou passar a palavra para o professor, senão a gente vai ficar sem tempo. Para a gente poder encerrar, Sérgio, rapidinho, por favor. Realmente, com a crise da Ucrânia, os Estados Unidos deixou de comprar petróleo na Rússia, vai comprar petróleo da Venezuela, rompendo um bloqueio de 15 anos, assim como a de Cuba, o bloqueio a Cuba é de 60 anos. Portanto, realmente é difícil sobreviver enfrentando o imperialismo norte-americano. O que o Brasil precisa é de soberania para suas necessidades e ser solidários a todos os países da triste e sofridas colônias de exploração da América Latina. Portanto, o orçamento secreto a gente pode até saber quem fez, mas não sabe onde vai ser aplicado. O presidente do Congresso recebeu o quê? Se não me engano, 50 milhões de reais para investir no estado onde ele interessa, certo? E não aquilo que se é discutido no orçamento de cada ano. Muito bem. Nosso tempo terminando, infelizmente, passa muito rápido, né? São tantos assuntos ainda que a gente poderia tratar. Sim. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, os que nos acompanharam até agora. Agradecer também Ítalo Lorenzon, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Carla. Obrigado, professor. Também ao Sérgio Desiderá. Sérgio, obrigada pela presença aqui no programa. Eu agradeço também o debate aí com o Ítalo, para a gente discutir realmente os destinos desse país. Mandar um abraço para o João Guilherme, para o Alan Ruiz, presidente do PT. E, na verdade, Lula para nós é uma causa, ele representa uma causa social, uma causa de avanço da luta contra a desigualdade social desse país que precisa ser combatida. Contra o racismo, contra o feminicídio, contra todas as lutas de todos os povos, a favor dos indígenas brasileiros e contra o desmatamento, não é?
pela preservação da nossa vida e da vida desse mundo que nós temos grande importância no futuro de todos. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Às 9h01, nós encerramos aqui a edição local do Jornal da Manhã deste sábado. Vocês ficam agora com a edição nacional do Jornal da Manhã e a equipe da Jovem Pan de São Paulo. Excelente fim de semana a todos. Voltamos na segunda-feira às 8h. Até lá.